Pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos ser bem breves aqui nessa introdução, porque essa semana ela vai ser destinada à revisão. Vocês têm aí o link do videozinho fazendo uma breve revisão dos povos da antiguidade. Tem uma trilha também para fazer, valendo 3 pontos referente ao nosso trabalho, né? Então, nós vamos ser bem leves aqui nessa introdução e posteriormente nós vamos aprofundar mais esse conteúdo, ok? O capítulo 3 do volume 2, ele fala sobre a importância da oralidade para manter as tradições vivas e faz esse texto introdutório aqui falando sobre histórias, canções e poemas que nós já ouvimos, né? Vocês ouviram do papai, da mamãe, tio, avó, e eles ouviram dos papais, das mamães, dos tios e dos avós deles, né? Então, olha só que interessante. E provavelmente você vai contar pro seu filho, pros seus netos. Então, através da oralidade, essas canções, essas histórias contadas, elas vão sobreviver aí no tempo, né? Elas vão fazer parte da história da sua família, sua, assim como faz parte da minha, né? E isso tudo é possível através da oralidade. Então, é muito interessante a gente estudar esse assunto para a gente ver como é importante a oralidade para manter viva a nossa história. A questão número 1, ela vai trazer uma trova sobre rede, né? Sobre esse objeto que era muito utilizado pelos povos indígenas. Trova é um texto poético formado por estrofes de 4 versos, né? E nós vamos ler aqui agora para poder responder as questões aí, letra A e letra B. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem que procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho não está em regra deitado. Então, olha só, na letra A, qual é a função do objeto citado, né? O objeto nós já sabemos que é uma rede e, no caso, pode ser usado para dormir, para descansar, para sentar, né? E qual é a função? Letra B. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Segundo o texto, sim. Para dormir em redes, é necessário se deitar enviesado. O que é enviesado? Tem um mini dicionário aí para você, né? Atravessado, na diagonal. Então, tem sim, segundo o texto, um jeitinho para se dormir nessa rede. O segundo texto aí é um trechinho, né, da carta de Pero Vaz de Caminhas, e ele também vai falar sobre a rede. Os portugueses, eles não conheciam esse objeto e vieram a conhecer junto com os povos indígenas. Essa carta de Pero Vaz de Caminha ela é muito importante porque ela traz várias informações sobre esse primeiro contato dos povos indígenas com os portugueses, né? Que foi de curiosidade, de estranhamento, de querer conhecer as características um do outro. Depois nós sabemos que teve um embate, que tiveram vários problemas, mas esse primeiro contato, ele foi de curiosidade. Então, olha só, o Pero Vaz de Caminha, escreveu o seguinte, olha só, uma povoação em que havia 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos alta em que dormiam, debaixo para se aquentarem faziam seus fogos. Então, olha só, letra A, os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Dos povos indígenas, né? O uso de rede fazia parte da cultura dos indígenas que aqui viviam, ok? Esse objeto, ele é utilizado pelos brasileiros atualmente? Claro que sim, né? Hoje ele se tornou parte da cultura brasileira e foi um objeto aí que nós encontramos fazendo parte da cultura dos povos indígenas e que hoje está presente na nossa, né? Um influenciando o outro, nós vamos ver isso tudo. O nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha ao objeto usado pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini, certo? A próxima atividade é referente à tradição oral e cultura dos povos nativos. Nativos significa que eram nascidos aqui, nascidos naquele território, né? E ele compara aí os maores, que é um povo lá da Nova Zelândia, com a mesma casa, né?
que tem o mesmo objetivo aqui no Brasil, lá no município de São Paulo, do povo Tupi-Guarani, certo? Tanto essa casa quanto esta casa, elas tinham a mesma finalidade. Olha só, vem um lembretezinho aqui para você explicando o uso desse local. Ele era usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Então, olha só, essa casa, ela foi muito importante para manter vivas as histórias, né? As tradições desse povo e tudo através da oralidade. Por quê? Olha o que nós vamos descobrir aqui. Os maores, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita e atualmente eles utilizam 14 letras do alfabeto latino, que é o mesmo que nós usamos na nossa língua para produzir textos escritos. Ou seja, toda a história desse povo, né? Todos os seus rituais, todos os seus ensinamentos, as suas tradições, elas se mantiveram vivas também através da oralidade. Então, é muito importante para manter viva a história de um povo. É isso que nós estamos identificando aqui. Letra A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Quando você observar, você consegue perceber aí 16 pessoas. Letra B. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? São atividades relacionadas às tradições orais, né? Contação de histórias, discussão de assuntos, trocas de saberes, realização de rituais religiosos, né? Então, aqui nós temos, como eu falei, uma outra casa, né, com o objetivo de manter também viva essas histórias, essas tradições, só que essa daqui é da aldeia indígena Guarani, no município de São Paulo, ok? Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação maori, onde as pessoas se reúnem para discutir, ensinar, trocar histórias e saberes, ok? Olha só que interessante, né? E o pajé ou xamã é uma figura muito importante para manter vivas essas tradições. Por quê? Olha só aqui embaixo o que diz para vocês. Os xamãs, também conhecidos como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. E são eles que guardam e contam a história, né? As histórias da aldeia. Então, olha, é uma figura muito importante para manter viva a história através da oralidade desses povos. Aqui, outro assunto muito interessante para nós identificarmos é que nas reuniões os indígenas penduram as redes para se acomodarem, sentam em grupos para ouvir, cantar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos, né? Os mitos, que são as narrativas fantásticas e fantasiosas, criadas para explicar a origem de algum acontecimento ou alguma coisa que é importante para eles naquela época, né? Olha só o que diz. As narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outros, né? Essas histórias são chamadas de mitos. E também tem as narrativas de aventura, de um antepassado, ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade, né? Essas histórias, elas são... elas sobrevivem ao tempo, né? Através da oralidade, certo? E nós vamos ler aqui um mito sobre a origem do homem e do canto, como figura principal aqui a gente tem o Tupana, né, ou Tupã, que é o deus, né, um deus indígena, né, que se manifesta por meio do trovão. Ele é o criador do homem, né? Olha só, no princípio contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, Sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o Sol chegou no meio do céu, Tupana pegou
uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupana, ao vê-lo já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então contam, ele falou: quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga. Sentiu alegre seu coração, cantou também. Então, de acordo com a leitura, responda às questões. Marque X na alternativa referente à história de tradição Ningatu. Esse texto é uma história sobre acontecimentos da atualidade? Claro que não, né? Esse texto é um mito. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo? Olha só, os mitos, como nós já falamos, eles são reproduzidos no decorrer do tempo com o intuito de explicar a origem de algo. Nesse caso, no texto apresentado, é relatada a origem do ser humano e do canto, o que ocorreu com a interferência de alguns deuses, né? E, letra C, nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? O xamã ou o pajé, né? Uma figura super importante para manter vivas essas histórias através da oralidade. Qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Olha só, compartilhar essas histórias por meio da oralidade é importante para a preservação da cultura desses povos. E essas histórias são muito importantes para esses povos. Além de explicar, né, a origem das coisas, elas fazem parte da sua cultura, do seu cotidiano, né? E elas vão interferir diretamente no seu comportamento, ok? Como nós vimos, né, lá nos egípcios, tudo que eles não entendem, por exemplo, a cheia do rio Nilo, né? Eles divinizavam, porque eles tinham que contar algo sobre aquilo. Eles tinham que entender aquilo de alguma forma, porque o ser humano é curioso, ele quer entender, ele quer explicar as coisas. Então, eles explicam da forma como eles dão conta ali naquela época. Os egípcios, por exemplo, eles divinizavam, achavam que era uma situação divina, né, do deus Nilo. E aqui no território que hoje nós conhecemos como Brasil, os povos indígenas criavam seus mitos para explicar a origem das coisas, porque eles queriam entender, eles eram curiosos. Como surgiu o homem, como surgiu o canto, como surgiu alguns vegetais, alguns animais. Então, essas histórias fantásticas e fantasiosas, elas serviam para explicar esses acontecimentos, essas origens para esses povos. Nós vamos parar por aqui, né? E vocês vão aí fazer a pequena revisão sobre os povos da antiguidade, vão fazer a trilha e nas próximas aulas de histórias nós vamos aprofundar bastante esse tema. Então, eu espero que vocês façam um bom trabalho e tenham uma boa semana de estudo. Saudade de todos vocês e até mais.